Foi no secreto que Deus me ensinou. Antes de qualquer estação perfeita, bonita para postar no Instagram, você precisa aprender a me ouvir. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast Viva a Estação. Estou muito feliz que essa ideia saiu do papel. Eu sou a Gislaine e se tem uma palavra que define o motivo desse podcast existir, é transição. É mudança atrás de mudança, loucura atrás de loucura. Mas eu estou aqui para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos. A vida é feita de fases, de mudanças, de invernos longos, primaveras rápidas, verões intensos. E às vezes a gente se perde tentando entender o que Deus está fazendo. Sabe? Eu acredito que cada estação tem um propósito. Mesmo o inverno, que é muito frio. Um detalhe, eu tô gravando esse episódio no inverno, então tá muito frio por aqui. E ele é muito difícil. Parece que é um tempo perdido. Nossa, eu não vou sair porque tá muito frio. Então você deixa de fazer muitas coisas por conta do frio. Mas ele não é só um tempo perdido. Ele prepara, ele trata. Se nós formos analisar na natureza, nunca é perdido. Até mesmo na natureza, no inverno, é possível florescer. A gente romantiza muito o verão, né? Que é aquele tempo de festas, a primavera, que é tudo florido. Mas e quando a estação não é o que eu queria viver? Nossa, eu queria tanto que chegasse o verão, mas eu tô no inverno. E às vezes a gente sempre pensa na próxima estação sem entender o que Deus está fazendo aqui e o agora. Esse podcast nasceu da minha própria inquietação com isso. Eu sempre quis pular etapas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de coisas que levam anos. Mas Deus, aí, dá uma segurada. Então, esse é o podcast que vai trazer esse entendimento de que não é da nossa forma, e sim da forma do Senhor. A ideia do Viva Estação, ele surgiu entre 2023 e 2024, no momento que eu estava vivendo uma crise muito grande, muita coisa acontecendo, faculdade, igreja, trabalho novo, pensamentos acelerados, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e eu não estava sabendo lidar. Eu estava fazendo mil coisas, mas mesmo assim eu estava me sentindo perdida. Até que Deus começou a me mostrar que não era sobre acelerar, mas sobre viver, sabe? Viver com Ele, simplesmente isso. Uma estação de cada vez. E teve um evento na minha igreja com esse nome, um evento para as mulheres. Viva a Estação. Eu criei a arte e eu achei o evento muito lindo. Até que no final uma irmã me presenteou com um caderninho, uma lembrança, com esse nome, Viva a Estação, e no rodapé o meu apelido Gi. E ali eu peguei esse caderninho e ficou aqui. Porque eu sempre gostei de escrever, mas eu gostava de escrever em outros cadernos, em bloco de notas. Mas eu peguei esse caderninho e comecei a escrever. Escrever as minhas orações, as minhas angústias, sonhos, projetos, várias coisas. Eu comecei a escrever, ali virou meu diário com Deus. Pouco tempo depois, Deus virou minha vida de cabeça para baixo. Isso foi no ano de 2024. Eu recebi em 2023 para 2024. Quando foi em 2024, eu entrei de cabeça, assim, mudanças atrás de mudanças, loucura atrás de loucura, planos desfeitos, planos que na minha mente daria super certo, coisas que eu tinha planejado há um bom tempo, desde pequena, que era para acontecer, mas não aconteceu. E eu entendi que não era sobre o que eu planejei. Era sobre o que Ele queria. Só que eu custei a entender. Nossa, eu sou muito de perguntar, tipo, por que não? Por que não? E, nossa, eu me senti como Jonas, indagando. Eu tava me sentindo como Jó também, indagando várias coisas. E eu lembrei da passagem que Deus vai perguntar pra Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz toda essa criação? E nossa, e foi um tapa, uma expressão, né? Como se eu levasse um tapa no rosto de tão forte, um choque de realidade, que não é... Quem sou eu, né, para questionar o que Ele está fazendo? E o podcast, a ideia do podcast, eu uni tudo isso, né, essa experiência de
tudo que eu estou vivendo e compartilhar. Eu sempre tive esse lema de que coisas boas precisam ser compartilhadas. Por mais que no momento é horrível, eu sei que lá na frente vai ser usada para ajudar alguém. Então eu sempre gostei de ouvir podcast, eu sempre fui uma grande admiradora. E pensei, por que não transformar tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu estou vivendo em um podcast? E se eu tô sendo tratada por Deus nesse processo, por que não dividir isso? Então esse espaço, ele não é sobre perfeição. Se você veio aqui, nossa, tudo belezinha, palavras técnicas, e não é. Aqui é sobre ser real, sobre ser alcançado enquanto eu falo e alcançar quem ouve. Não é sobre grandes produções, é caminhar um dia de cada vez, leveza. É pra você que tá no quarto escuro me ouvindo, ou na faculdade, no transporte, no trabalho, tá tentando entender que estação é essa que você está vivendo. Tem dias, eu sei, que a ansiedade parece vencer, mas a palavra me lembra, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E algo que me marcou nesses últimos anos é o Salmos 34:5, que vai dizer: os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Quando eu tiro os olhos de mim, da minha capacidade, e eu coloco nele, aquele que é o autor e consumador da minha fé, eu entendo que até o tempo mais difícil é fértil se eu permanecer. Eu florescerei. Eu darei frutos na estação certa. E se esse episódio tocou em você, fica aqui. Porque se Deus tem me feito permanecer todos os dias, Ele vai te fazer também. Que Deus te abençoe. Esse só foi o início. Não sei o que você está vivendo, mas você não está só. Nos próximos episódios a gente vai conversar sobre ansiedade, dúvidas, futuro, identidade, tudo isso, com aquela leveza e tranquilidade. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.